Mosteiro de Aroca. O Mosteiro de Aroca localiza-se na freguesia de Aroca, vila e concelho de mesmo nome da área metropolitana do Porto e da região do Norte, situado no extremo nordeste do distrito de Aveiro. De acordo com as fontes documentais, foi fundado na primeira metade do século X, como um pequeno mosteiro habitado por uma comunidade religiosa sob a invocação de São Bento de Núrcia. Recebeu carta de culto no século XII, período que definiu o caráter de centralidade deste cenóbio na vida política e administrativa da região. Desde 1154 passou a ser habitado apenas por religiosas. A sua importância revigorou-se com o padroado da Beata Mafalda de Portugal, efêmera rainha de Castela, que aqui viveu entre 1220 e 1256. Filha de Sancho I de Portugal e de Dulce de Aragão, em 1215 foi celebrado o contrato de seu casamento com Henrique de Castela. Diante do falecimento deste, porém, com 13 anos, Mafalda regressou a Portugal sem que o casamento se houvesse consumado, mas com o título de rainha. Seu pai doou-lhe o mosteiro de Aroca. Mafalda faleceu em 1 de maio de 1256. E encontra-se sepultada em Aroca. Em termos materiais, foram muitas as dádivas do seu erário que transitaram para o domínio da instituição e terá sido por sua vontade que a comunidade monástica adotou, em 1226, a regra de São Bernardo de Claraval, sendo como mosteiro cisterciense da ala feminina que se registaram os principais passos da sua história. Ao longo da sua existência secular, o mosteiro viveu períodos de grande desafogo econômico que, de algum modo, se refletiram na procura de peças artísticas de grande qualidade, boa parte das quais ainda se mantém. Na época moderna o conjunto foi reconstruído e ampliado desde o final do século XVII. Um grande incêndio destruiu grande parte do mosteiro em 1725, tendo os trabalhos de reconstrução se estendido até aos últimos anos do século XVIII, conferindo-lhe a sua atual feição. Entre os artistas que contribuíram para o seu brilho, destacam-se Diogo Teixeira, Carlos Gimac e Miguel Francisco da Silva. Mafalda foi beatificada em 1792. Com a extinção das ordens religiosas no país em 1834, o convento e todo o seu património passaram para o Estado português. Às freiras que viviam no convento manteve-se o direito de residência até ao falecimento da última, que ocorreu em 1886. A partir de então, os seus bens transitaram para a fazenda pública, abrindo-se um período de utilizações diversas deste amplo conjunto edificado. Manteve-se, contudo, o espólio artístico, recolhido no Museu de Arte Sacra, entretanto aí instalado. Da construção original apenas chegaram até nós algumas pedras aproveitadas numa parede do edifício dos séculos XVII e XVIII. Em nossos dias o IPAR tem vindo a proceder a pequenas obras de recuperação e restauro, indispensáveis e preparatórias da grande empreitada em agenda, e que visa modernizar o Museu de Arte Sacra, implementar um modelo de gestão que garanta a qualidade e a continuidade dos serviços a prestar, e dar novo impulso ao Centro de Estudos, constituído em torno do espólio documental de Dom Domingos de Pinho Brandão. O silêncio tranquilo do claustro torna-se austero na sala do capítulo.
Sobre o repouso das abadesas, na moldura de azulejo, ladeada por duas grandes janelas, a abadesa preside as reuniões mais solenes do mosteiro. Aqui se dão os julgamentos. Aqui se decide o futuro. Aqui se discutem as orientações para a vida de todos os dias. Não agora, onde apenas resta o silêncio austero. Sobre o repouso das abadesas, à sombra do monumental órgão, com as paredes recortadas pela talha e pela pintura, a Santa Rainha continua a presidir, ao fundo, aos destinos do mosteiro, imortalizada na escultura de Jacinto Vieira. Acolhem-nos, ao lado de Santa Mafalda, monjas santas, esculpidas pelo mesmo autor. O espaço respira música, que inunda as cadeiras de jacarandá, cada qual com uma carranca esculpida, uma delas de óculos, à espera de ser descoberta. Separadas do povo por grades de madeira, aqui as monjas assistiam à missa, com os livros de cânticos nestas estantes, sentadas ou em misericórdia. Foi em 1743 que o órgão ganhou voz, a voz que hoje recupera, para voltar a inundar de música o espaço recortado pela talha. A talha dourada ganha vida um pouco por todo o templo, abrindo o espaço ao repouso de Santa Mafalda. Filha de Dom Sancho I, segundo rei de Portugal, descansa numa das alas da igreja, majestosa, mas discreta, por trás do vidro do seu túmulo de ébano, de vestes negras. Imponente e sóbria, a igreja abre-se à luz exterior, que inunda o espaço e dá às pinturas, às esculturas e à abundante talha dourada cor e forma. Local de recolhimento e oração, é também espaço de contemplação, do divino, mas também das maravilhas que podem sair das mãos humanas.